Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $40.200. Bitcoin que demonstra força junto com mercados globais e retoma os 40k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que mudou desde mais cedo e qual a minha estratégia no momento. Além disso, quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, Doge, Ethereum, Gala, Litecoin, Mana, Sol, Luna e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês falando um pouco sobre essa recuperação do Bitcoin, tá? Então a gente vai olhar um pouco numa hora aqui o rompimento importante que a gente fez para cima e discutir um pouquinho sobre onde a gente precisa se manter para demonstrar essa força e retomar uma tendência de alta. Além disso, também quero atualizar a situação aqui do S&P 500 que estava caindo 1% hoje e chegou a subir 1% no fechamento e também falar das 10 altcoins mais pedidas nessa ordem, começando da ADA e indo até a Ripple aqui, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e me seguir lá no Instagram, tá? Se você não sabe, eu estou utilizando meu Instagram pessoal para compartilhar informações do mercado. É pablo.granier, tá no primeiro link da descrição. Vamos lá, investidores. Primeiramente, eu gostaria de relembrar vocês aqui a situação do Bitcoin no 4 horas, tá? E no 4 horas é importante a gente lembrar que nós temos algumas resistências bem significativas acima ainda, tá? Eu acho que minimamente seria muito bom o preço conseguir se manter acima dessa região dos $40.500, tá? Enquanto a gente está aqui abaixo ainda, a gente ainda tem bastante resistência acima, ainda tem a média de 72, ainda tem o nosso ponto de controle. Então eu gostaria que o preço formasse um pivô e demonstrasse força acima dessa zona, tá bom? Se isso acontecer com o sentimento melhorando e principalmente com esse rompimento aqui, tendo um aumento no Open Interest, a gente vai voltar a ficar um pouco mais otimista. Porém, nesse momento, eu ainda não tenho muitos motivos aqui para acreditar que a gente vai simplesmente começar a pumpar a partir daqui, tá? Repara que, apesar da gente ter feito um movimento bonito com volume, o nosso Open Interest caiu e a gente teve até bastante compra mercado, tá bom? Então, isso na minha visão não é algo muito positivo, tá bom? E eu gostaria de realmente ver essa demonstração de força antes de qualquer coisa, tá? O preço se mantendo acima desses 40.500 com aumento no Open Interest. Enquanto isso não acontecer, a nossa estratégia continua sendo a de ir vendendo gradativamente os bitcoins que a gente foi acumulando nas quedas aqui. Então a gente vai vendendo à medida que mais e mais pessoas vão sendo liquidadas e acabam tendo que comprar desesperadas, né? Então a gente não vai fazer isso. A gente, nesses momentos normalmente que está todo mundo falando que o preço vai para a lua, a gente está vendendo. E nos momentos que todo mundo falando que ferrou com tudo, a gente está comprando. Se a gente fizer isso, normalmente a gente vai se dar bem, mas não é sempre. Lembrem-se que o mercado é probabilidade, tá bom? Mas então, fiquem de olho. Rompimento para cima dessa região, com aumento do Open Interest, é o que a gente precisa ver aqui para ter essa demonstração de força importantíssima. Beleza? E se isso acontecer, a gente discute no vídeo de amanhã. Olhando aqui no 15 minutos, sem dúvida, a gente teve um rompimento interessante de uma zona que era complicada, né? Toda essa região aqui entre os $39.400 e os 40k era uma região difícil, uma região que o preço conseguiu ultrapassar de novo, formando uma armadilha bem semelhante à que a gente fez aqui, né? O preço rompe para baixo, depois rompe com força para cima. E nesse momento, eu vejo que é justamente aqui o suporte que seria bom a gente segurar, tá bom? Eu traçaria um Fibonacci o mais conservador possível, seria deste nosso topo, e eu veria que seria importante o preço se manter acima de alguns desses pontos. Eu destacaria, primeiramente, essa região aqui que a gente teve grandes volumes e até o 0,68 de Fibonacci, que é próximo ali dos 39k, tá bom? Se a gente perder esse 39k, eu imagino a gente numa continuação de uma tendência de baixa muito feia. Então cuidado com os 39k. E também, na minha visão, se a gente quiser demonstrar força, é importante que a gente segure também esses 39.400, tá bom? Perder esses 39.400, eu não vou ficar um pouco preocupado, tá? Eu entendo que tem um suportezinho aqui. Se eu estivesse 0% exposto, eu pensaria em me expor um pouquinho aqui. Mas como eu ainda mantenho certa exposição,
Na minha visão, tá muito claro aqui o que a gente precisa fazer. A gente vai vendendo à medida que tiver mais e mais liquidação, e se a gente tiver uma confirmação de rompimento para cima, que a gente ainda não teve, infelizmente, aí a gente fica mais otimista e aposta numa tendência de alta aqui no Bitcoin. No momento, estamos aguardando essas confirmações de força aqui, principalmente pela análise de sentimento, tá? A análise técnica até que foi bonito aqui, mas a análise de sentimento ainda não está confirmando essa pernada de alta. Se a gente for dar uma olhada aqui, eu acredito que grande parte dessa nossa alta pode ser explicado pelo que o S&P 500 fez, né? Afinal, a gente estava numa tendência de baixa, caindo bastante aí desde ontem, né? E a gente virou, né? A gente pelo menos está tendo uma correção desse movimento de baixa que a gente teve muito feio aí no final de semana. E no final da semana passada, né? Então a gente subiu desde o fundo mais de 2% aqui já. E isso é um bom sinal, né? Afinal, vocês sabem, a gente está correlacionado. Então, se isso aqui continuar amanhã, muito bom. Mas, infelizmente, a tendência aqui no curto prazo, assumimos uma tendência de baixa, né? Então, se vier mais uma pernada amanhã, sai de baixo, provavelmente o Bitcoin vai também, tá? Então, a gente precisa entender que, no momento, querendo ou não, a gente está muito correlacionado com esses movimentos extremamente voláteis do S&P 500, né? Então, quando o mundo está cheio de incerteza, os ativos estão se correlacionando. E é o que a gente está vendo atualmente, né? Não só no S&P 500, mas em todas as bolsas do mundo, né? A gente está vendo lockdowns novamente lá na China, a gente está vendo aí muita incerteza em relação ao aumento da taxa de juros pelo Fed. Então, uma boa, não esperem facilidade que o Bitcoin vai aos 80, 100 mil dólares sem a gente ter, no mínimo, um frio na barriga, né? Afinal, toda essa incerteza deve impactar no preço do Bitcoin. E o nosso papel aqui não é só ficar torcendo para o Bitcoin ir. Claro que a gente quer isso, mas é no dia a dia ir se protegendo, realizando lucros quando a gente vê oportunidades, tá? E a gente sim, na minha visão, teve a oportunidade para realizar alguns lucros aqui hoje, tá? Vocês sabem, o primeiro ponto foi basicamente quando a gente estava gravando o vídeo e o preço foi ali mais ou menos uns 39.500 dólares, e depois a gente teve outros dois pontos na minha visão. Um teste lá nos 39.600 e outro o teste aqui nos 40.400 dólares, que, sem sombra de dúvida, foi o melhor ponto para realizar, onde a gente teve 259 milhões de dólares em comprar mercado, beleza? Então, nossa estratégia está continuando bem simples aqui, tá? A gente está acumulando quando está todo mundo vendendo e perdendo dinheiro lá embaixo, e a gente está distribuindo, vendendo quando está todo mundo desesperado comprando e quando está todo mundo perdendo dinheiro lá em cima, né? Então, se a gente fizer isso, comprar quando está todo mundo perdendo aqui embaixo e quando as instituições querem comprar, e vender quando as instituições querem vender e todo mundo está querendo comprar, cara, é isso que a gente precisa fazer para ganhar no mercado. Você seguir indicadores técnicos que todo mundo conhece, cara, é justamente por isso que não dá certo, né? Já ouviu falar que mais de 90% do mercado perde? Uns falam que é 95%, outros 98%, enfim, não importa, mas é uma realidade. A grande maioria do mercado perde. Então, se todo mundo conhece os indicadores e todo mundo usa indicadores muito óbvios, como que você acha que todo mundo vai ganhar? Não vai, né? Então a gente precisa entender a dinâmica do criptomercado e aplicar essa dinâmica na nossa análise técnica. Já falei com vocês muitas vezes, se a gente usar só análise técnica aqui, pode até dar certo, mas você vai sofrer muito, viu? E você vai precisar ser um baita trader para conseguir ganhar. Na minha visão, é mais fácil você unir análise de sentimento e aumentar consideravelmente as suas probabilidades de sucesso aqui no mercado. Tranquilo? Então, nesse momento, o que a gente começa a ver? A gente estava vendo muita ordem até esses 40.500 dólares, que sem dúvida é uma região importante. Porém, a gente começa a ver essas ordens sumindo um pouco, tá? Repara que já sumiu algumas ordens bem grandes que a gente tinha na região, mas a gente ainda tem uma predominância vendedora, tá? No momento a gente tem 197 milhões contra 158 no 1% e no 2,5 303 contra 271. Nada de outro mundo, né? Mas a gente tem essa predominânciazinha. Então, na minha visão aqui, eu atualizo a minha zona de resistência para onde essas instituições estão. Era 40.500 hoje mais cedo, agora aqui eu já vejo que até os 41 elas estão tentando segurar. Então a minha estratégia nesse momento é aguardar um rompimento dessas regiões. Dos 40.500 já seria muito bom. Mas dos 41, para confirmar aqui com essas ordens muito grandes de instituições, com o aumento do Open Interest. Se isso acontecer aqui, eu vou ficar um pouco mais otimista, tá? Mas no momento eu tô achando mais prudente, não ter uma exposição tão grande e, obviamente, tô bem menos exposto agora do que eu estava mais cedo. Por quê? Porque, como a gente falou, pô, prefiro comprar Bitcoin nos 38 do que comprar ele nos 40, né? Eu também prefiro vender Bitcoin nos 40 do que vender ele nos 38, entendeu? Então a gente tem que vender quando ele tá caro e comprar quando ele tá barato, de acordo com o quê? De acordo com o que a gente acha?
Não, de acordo com a nossa estratégia, tá bom? É a nossa estratégia que tira essa subjetividade da gente, Bitcoin tá muito barato nos 40 ou tá muito caro. Cara, a sua estratégia vai te dar essa resposta, tá bom? E como a gente faz uma estratégia de curto prazo, a gente consegue captar bem esses topinhos, esses fundinhos, mesmo muitas vezes não captando o topo global, né? Aqui foi um topinho, aqui foi um topinho. A gente vai vendendo aos poucos. É assim que essa estratégia funciona. Beleza? E lembra, se você é um investidor só de longo prazo, você precisa de criar uma estratégia de longo prazo, né? Se você comprar e vender tudo que você tem de Bitcoin, você vai pirar sempre. Então, pensa no longo prazo também, mas não esquece de colocar dinheiro no seu bolso no curto prazo. Beleza? Então lembra, S&P 500 pode ditar aqui pra gente os próximos passos, então olho no S&P 500 também. Beleza, falando um pouco agora das nossas altcoins, as mais pedidas, eu quero fazer uma análise aqui no 1 hora, porque muito claramente para mim algumas altcoins estão em tendência de baixa, outras reverteram essa tendência, tá? E a gente, por exemplo, aqui tem uma ADA Cardano, uma tendência muito clara de baixa, né? Se a gente traça um Fibonacci dela aqui, o que a gente está fazendo é testando 0,5 de Fibonacci. Então não vejo grandes oportunidades aqui na ADA Cardano antes desse rompimento aqui, bem tá distante ainda, né? Então, para mim, aqui é uma potencial zona de distribuição, mas para a gente shortar a ADA, talvez só aqui mais próximo dos 93, 94 cents, tá? Não tem muita resistência aqui, então eu imagino que ela possa acabar subindo mais um pouquinho aqui, mas lembra, a gente nunca aposta na correção, a gente aposta na tendência. Então, se ela vier aqui, romper isso aqui, assumir uma tendência de alta, aí a gente aposta a favor dessa tendência de alta. No momento, a ADA aqui, apesar de não ter muita resistência para a gente shortar agora, a situação parece feia. Vamos lá, BNB. BNB me parece bem semelhante à situação, né? A gente teve um falso rompimento parecido com o do Bitcoin aqui nessa região. E nesse momento, ó, muita resistência acima. Então a gente precisa romper aqui para cima. Enquanto isso não acontecer, a situação me parece bem tensa aqui para a BNB também. Zona de distribuição um pouco mais forte nos 414, né? O que a gente viu, né, nesse rompimento? Apesar de a gente não ter uma confirmação do Open Interest, a gente teve uma melhorinha aqui dos nossos indicadores de sentimento. Então talvez o Bitcoin ainda consiga subir mais um pouquinho e isso faça essas altcoins darem uma respirada. Mas a gente vai precisar dessa demonstração de força ali acima dos 40.500, 41 mil dólares com aumento no Open Interest. Se isso não acontecer, me parece que a gente vai consolidar até romper para baixo, tá bom? Principalmente se a gente continuar com um long short ratio próximo aqui a 3, tá? 2,68 nesse momento. Tranquilo? Continuando, Doge. Vamos lá, a Doge está pumpando hoje por causa do Elon Musk adquirindo o Twitter, né? Então tem muita especulação no que ele pode fazer, se ele pode colocar a Doge como uma moeda oficial do Twitter, enfim. Já vi várias especulações desse tipo. Basicamente, a Doge ela assumiu uma tendência de alta desde esse rompimento que ela fez aqui ontem, tá? Então, na verdade foi hoje de madrugada, né? Mas eu quero mostrar para vocês como a análise de sentimento ajudou a gente ver que, pô, apesar da gente estar numa tendência de baixa aqui e estar testando resistências, não tinha short na Doge, porque quando a gente rompeu para cima, olha o que aconteceu aqui com os indicadores dela. Repara que a gente sai aqui desses 12 cents, vai para os 14, a gente tem uma queda no nosso long short ratio de 6,3 para próximo a 2, abaixo de 2 na verdade, no momento está em 1,7. Essa queda também é feita com aumento do Open Interest e diminuição do CVD. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as sardinhas apostaram contra o rompimento da Doge. Tá? É bem raro isso, normalmente o long short rate da Doge é altíssimo. Mas não é o que a gente está vendo agora, né? A gente está vendo essas sardinhas apostando contra o rompimento. Talvez por isso, não necessariamente pelo Elon Musk e tal, já estava se especulando isso, né? Talvez por isso o preço conseguiu subir mais e mais e tão rápido, né? Para quê? Porque quando a gente vê muitas pessoas entrando contra um movimento forte de alta, assim, a tendência é o preço continuar subindo para estopar e liquidar essas pessoas. Então repara que a gente tem uma liquidação de próxima de 2 milhões de dólares na Doge, cara. É muita liquidação, tá bom? O que é isso? Pessoas shortando errado esse rompimento aqui, fechando o olho para análise de sentimento e fechando o olho para esse rompimento aqui muito bonito que a gente teve na Doge. Era um long? Cara, difícil. Por quê? Porque basicamente a gente tava tendo um teste numa tendência de baixa aqui, correto? Mas minimamente, né, o que você não faria aqui? Você não shortaria um rompimento confirmado para cima. Beleza? Então nesse momento a Doge, a gente vai olhar para um reteste aqui dela, apesar de a gente não ser muito fã de operar aí essas notícias, né, e muita especulação envolvendo aí Elon Musk,
Quem sabe a gente possa ter um trade nela amanhã. Hoje eu não vou me meter aqui com ela, até porque a gente também teve muito volume nesse topo e tal. É de se esperar depois de tanta gente shortando e sendo liquidada nesse próprio topo, beleza? Então a Doge a gente não vai fazer nada, mas é uma das melhores aqui, como vocês podem ver, ela assumiu uma tendência de alta, por mais incrível que pareça. Ethereum, vamos lá. Ethereum parece bem semelhante ao Bitcoin, né? O Ethereum a gente teve também um falso rompimento, rompeu para baixo e está retestando a região de resistência. A gente precisa fazer o rompimento dessa região. Se romper aqui, a gente tem um pivô, uma tendência de alta para voltar a operar Ethereum a favor dessa tendência de alta. No momento, nada fazendo Ethereum, estamos numa tendência de baixa aqui, na verdade, desde o dia 6 de abril, já tem muitas semanas aí que não tem compra no Ethereum, na minha visão. Só vai ter quando a gente reverter essa tendência de baixa, o que minimamente seria, para mim, esses 3.200 dólares, tá? Esse rompimento aqui parece um rompimento semelhante ao que seria ali do Bitcoin, a gente conseguindo, enfim, reverter a tendência de baixa. Por enquanto, eu não faria nada no Ethereum, tem uma resistência bem feia acima. Gala. Vamos lá. Gala é uma também que está numa tendência de baixa bem feia aqui há bastante tempo. Gala é uma das que a gente mais está pegando short nos últimos tempos, porque ela assumiu uma tendência muito feia, uma hype muito grande nela, né? E quando a gente vai, por exemplo, olhar um long short ratio dela, é um dos maiores. Na verdade, eu acho que ela é o maior atualmente, tá? 8,77 longs para cada short. É muita coisa, apesar de estar caindo aqui nos últimos dias, né? Então a gente não shortou de novo por causa dessa quedinha aqui que a gente está tendo, mas a situação me parece tensa antes de um rompimento para cima, né? Então, tudo em tendência de baixa, a gente precisa guardar esses rompimentos. A Gala, por exemplo, pode até ter vendas aqui, caso a gente volte para testar essas zonas de resistência, principalmente ali mais próximas dos 18,90. Litecoin. Litecoin também tem tendência de baixa muito feia aqui na Litecoin. Temos resistência na região dos 106 dólares, é onde eu olharia aqui para pensar numa venda na Litecoin, tá bom? Talvez a gente consiga subir um pouco mais e uma venda mais segura seria no 110, já que a gente teve muito volume aqui, tá? Então, na verdade, é o que eu vou esperar, quem sabe um reteste dessa linha de tendência que foi rompida lá em cima com um stop curtinho aqui, correto? E por enquanto, nada a fazer. Luna, vamos lá, Luna é uma das melhores, tá bom? A Luna assumiu uma tendência de alta desde esse nosso rompimento aqui, tá rompendo e nesse momento a gente fica de olho para um reteste dela, para um potencial long na Luna, tá? Outra opção seria a gente aguardar um rompimento um pouco mais forte aqui para pegar esse reteste. Então, basicamente a Luna é uma das melhores aqui para mim, é uma das que a gente está de olho para alongar hoje, tá bom? É uma das mais bonitas, inclusive o sentimento dela também estava bem legal, um dos menores long short ratios aí dos últimos dias, correto? Mana. Vamos lá, Mana é uma das piores também, é uma das que a gente também está pegando mais shorts nos últimos dias, muita resistência acima, precisamos formar o pivô acima dos 2,20. Antes disso aqui, não vejo nada na Mana, talvez um short nessa região dos 2 e pouco aqui. Sol. Vamos lá, Sol também está numa tendência de baixa nesse momento, não consegue demonstrar força, precisa minimamente romper esse nosso padrãozinho aqui. Então quem sabe se amanhã a gente estiver acima do 103, a gente pensa em alguma coisa aqui na Sol. Antes disso, bastante resistência acima, não vejo grandes oportunidades. E o Ripple também muito semelhante, né? Tendência de baixa muito feia, muito volume aqui nesses topos. Parece um pouco esticado, então olho para short aqui se ela chegar mais próximo de 74, 75 cents, tá bom? Me parece assim uma situação bem ruim, vai ter que formar pivô acima, né? Então, investidores, o que a gente está vendo, né? Na verdade, a gente está vendo quase todas as moedas numa tendência de baixa muito feia, né? A gente está vendo a dominância do Bitcoin subir, o que para mim é algo natural, levando em consideração toda a incerteza que está sendo causada por essa volatilidade e também pelo S&P 500, né? Então, nesse momento, o ideal é que você procure moedas que estejam em tendência de alto, tá? Essas moedas que tá tudo vermelho aqui, que tem muita resistência acima, que foi a grande maioria que eu mostrei aqui, cara, sai fora dessas moedas, espera o pivô de alta, espera assumirem uma tendência de alta, né? Senão, você vai cair naquele conto, né, de todo mundo fica naquele FOMO quando a moeda sobe, mas quando ela não assume uma tendência de alta, cara, não compra. Só compra a moeda em tendência de alta, sempre. Tá bom? Eu acho que é bom todo mundo ter um lado trader por causa disso, sabe? Se você não tem um lado trader, você não consegue ver quando é um bom momento de compra e quando não é, né? Você não entende, pô, tá subindo, tá caindo, fica aquela loucura. Então, ter uma análise, pelo menos básica, do que é uma tendência e tal, eu acho que é muito importante, tá?
E por isso que a gente usa as médias móveis. As minhas médias móveis aqui, elas mostram a tendência. Então, quando o preço rompe para cima, fica tudo verdinho, lindo, eu sei que eu tenho que olhar para compra na moeda. Mas quando tá tudo vermelho assim, não sou eu que vou ficar tentando adivinhar fundo de altcoin. Então, toma cuidado, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembra, o Bitcoin ainda não demonstrou força pela análise de sentimento. A análise técnica foi bem legal o movimento, junto com o do S&P também, que foi interessante. Mas a gente precisa de confirmações maiores da análise de sentimento para voltar a acreditar numa alta, tá? Então a estratégia está sendo basicamente ir vendendo aos poucos os bitcoins à medida que a gente for subindo com muita gente comprando e muita gente sendo liquidada, beleza? Se eu não tivesse exposto no Bitcoin, olharia para quedas abaixo dos 40k, para quem sabe comprar um pouquinho, se expor um pouquinho com stop curto, mas se você já está um pouco exposto igual eu olharia nesse momento para ir vendendo aos poucos, tá bom? E lembrando para vocês, obviamente, né, que essas nossas vendas estão pensando em prazos menores, né? A gente está fazendo trade, a gente está lucrando no dia a dia aqui. A gente não está fazendo investimento de longo prazo quando a gente fala disso. Os investimentos de longo prazo nossos é outra estratégia, né? Inclusive, a gente está a semana toda num extremo medo, né? Então, em extremo medo, nós compramos. Então, lembra de dividir o seu lado trader, o seu lado investidor. E eu acho que é importante todo mundo ter um lado trader para entender a tendência, entender as probabilidades, tá? E vai ser um lado trader bem melhor se você colocar a análise de sentimento nessa sua estratégia. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê amanhã antes de meio-dia e também no meu Instagram cedo, o Acorda Bitcoin volta amanhã, beleza? Então é isso, um forte abraço e até lá.